Olá, meus amigos reparadores. Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da máquina de teste solenoides, mas especificamente sobre o solenoide 6R80. Então vamos lá. Eu sempre costumo comentar com o pessoal que compra essas máquinas que aqui ela te dá todas as ferramentas que você precisa para testar os solenoides. Mas quem vai ter a verdadeira decisão de diagnóstico é o reparador. Não vai sair um dedinho da máquina te mostrando que está ok. Então assim, você precisa conhecer um pouquinho, até porque nós temos diversos modelos de solenoide na linha automotiva e nos câmbios automáticos, e um diferente do outro, e às vezes no mesmo câmbio, certo? Então é necessário você buscar um pouquinho de informação. Então veja bem, aqui eu imprimi algumas páginas da TSG, onde fala sobre os testes de solenoides do 6R80. E assim, ele é um solenoide um pouquinho diferente dos outros, porque ele tem polaridade na hora de ligar. Então na parte traseira dele, você tem que observar aqui aonde ligar o positivo, ok? Diferente de alguns solenoides que não tem, tá? Então tem que estar sempre de olho na hora de testar. Eu coloquei ali, pessoal, um solenoide que é da pontinha amarela. Veja aqui no desenho nós temos da ponta amarela e da ponta preta. Qual que é a diferença entre eles? Um trabalha normalmente aberto, outro trabalha normalmente fechado. Então esse aqui, ó, tá? Quando eu limito a corrente nele, ele fecha. Quando eu aumento a largura do pulso, tá? Ele abre, olha só, ele deixa o fluxo passar. Mas sabemos que esses solenoides da Ranger são solenoides problemáticos. Por quê? Porque a construção interna dele é diferente dos outros. O que ele tem de diferente? No passado, os solenoides era muito comum vir com mola de retorno. E esses aqui do 6R80 não tem. Então, para retornar a agulha ali dentro, que faz o acionamento, eu dependo de um ímã poderoso. Tem um ímã bem forte que ele puxa essa agulha no momento que não está energizado. Só que além de ele puxar a agulha, o que acontece? Ele puxa a limalha do câmbio. Então, com o passar do tempo, se eu tenho desgaste interno na transmissão que está me gerando limalhas, ele consegue atrair essas limalhas na ponta, tá, de vedação. E o solenoide acaba não vedando. E como você percebe se isso está dessa maneira ou não? Testando. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que alguns testes não são precisos. Então se você pega, por exemplo, vai testar um solenoide, por exemplo, com a máquina a ar, você não consegue visualizar, você vai escutar o barulho, mas não consegue visualizar. Então a vantagem dessa máquina aqui é que você vê o fluido sendo estancado ou não, ok? Então assim, tem situações que eu não consigo reverter a situação desse solenoide, tá? Eu tenho que trocar. Existem algumas ferramentinhas no mercado aí para abrir solenoides e fazer limpeza, então nem sempre você vai conseguir deixar esse solenoide voltar ao normal, tá? Então vamos aqui na prática para a gente ver isso aí. Então olha só, aquilo que eu falei, a máquina te dá ferramentas para você testar, mas o teste final aqui, quem vai dar o diagnóstico final é o operador dela. Então vamos lá, vou ligar a máquina, tá? Ela já aqueceu, então agora eu deixei a temperatura desligada para não ficar muito quente, tá? Durante a nossa gravação. Vou ligar o motor dela aqui, ó. Então observa o seguinte, aqui ele me mostra em miliamperes, tá? 50 miliamperes, 850 miliamperes. A máquina aqui, ó, ela me mostra numa casa decimal. Então eu vou tirar toda a corrente desse solenoide, ó. Ele já fica em 0,5. Esse é o consumo da nossa plaquinha eletrônica ali, tá? Então assim, eu calculando aqui, ó, mais 50, então eu teria aqui na casa de 100 miliamperes ali, ó. Então, vamos lá. Vou aumentar um pouquinho ali, olha só. 0,9 ali. Olha lá. Veja que ele não vedou. Tá? Vou tirar 100% da corrente dele, ó, e ele não veda. Olha só. Agora eu vou colocar perto dos 850 miliamperes lá. Vamos ver o que vai acontecer ali, ó. Você vê que o fluxo dele não altera.
Esse é um solenoide que está cheio de limalha dentro, tá? E tanto faz, olha só, eu aumentar ou diminuir aqui, ó, eu percebo que algo está ocorrendo, que começa a vazar aqui na parte de trás, ó, tá? Mas por quê? Porque ele não consegue vedar. Eu tenho sujeira na agulha dos dois lados dela e não veda, tá? Eu peguei um outro solenoide do mesmo câmbio, que está um pouquinho melhor, a gente vai conseguir testar o outro, tá? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, só para trocar o solenoide, e vou mostrar o outro. O outro tem defeito, mas está melhor que esse um pouco. Então vamos lá, vou desligar aqui e nós já voltamos aí.